Você sabia que a taxa Selic pode ser a grande responsável por fazer a bolsa de valores subir ou despencar, mesmo quando as empresas continuam lucrando? Muitos investidores ignoram esse detalhe e acabam tomando decisões erradas. Hoje eu vou te mostrar de uma maneira simples e prática como a Selic afeta as ações, o preço das ações e como você pode utilizar isso a seu favor. Seja muito bem-vindo, meu nome é Caio Mailes, eu sou especialista em finanças e investimentos com ênfase na análise fundamentalista de ações. Todo investidor experiente sabe o efeito dos ciclos de alta e de baixa da Selic no mercado de ações, por isso eu posso afirmar que entender dessa relação é extremamente importante para que você possa tomar decisões mais assertivas na hora de investir em ações. O que eu vou compartilhar com você hoje tem base em dados econômicos e no comportamento histórico do mercado e vai te ajudar a olhar para os juros de uma maneira completamente diferente. Muitos investidores acreditam que o preço das ações sobe ou cai a depender somente dos resultados das empresas, o que não é verdade. A Selic tem sim um peso quase que invisível sobre toda a economia do país. Quando ela sobe, os títulos de renda fixa ficam mais atrativos, o crédito fica mais caro, o que freia um pouco a economia e diminui o consumo. Isso derruba a expectativa de crescimento das empresas e faz a bolsa de valores perder força. Quando a Selic cai, obviamente, o efeito é contrário. O problema é que muitos investidores não conseguem entender essa correlação e acabam comprando ações principalmente no momento errado. O ponto central é entender que a Selic é o principal instrumento do Banco Central para controlar a inflação, mas ao mesmo tempo é a principal referência para o custo de oportunidade do capital. Na prática, isso significa que quanto maior a Selic, maior o retorno exigido pelos investidores para investir em ações. Numa lógica muito simples, se eu posso ganhar 12% ao ano em títulos que oferecem menos riscos, por que vou investir em ações que me prometem um retorno esperado de 9%? E é esse raciocínio que derruba os múltiplos de valuation quando os juros sobem. Tudo bem, mas como você pode utilizar isso no dia a dia, na sua vida mesmo, para utilizar isso a seu favor? É o que eu vou te contar agora, mas antes eu vou pedir para você se inscrever nesse canal e deixar o seu like, porque juntos nós podemos fazer a diferença. O objetivo desse canal é levar educação financeira, levar educação na análise de ações para que as pessoas possam dar mais valor ao dinheiro. E juntos que nós possamos diminuir um pouquinho a desigualdade nesse país. Eu conto com você. Vamos agora entender na prática. A primeira coisa a se fazer é acompanhar o ciclo de juros, entender quando a taxa sobe e quando ela desce. Quando ela desce, a bolsa tende a precificar melhor as ações, o que faz com que o preço das ações aumente. Quando ela sobe, o preço das ações tende a cair. A segunda coisa é comparar a taxa de retorno exigida da ação, e você vai fazer isso pelo dividend yield da ação, com a Selic. Então imagina que a ação tem um dividend yield de 9% ao ano, e a Selic está a 12%, como eu já utilizei esse exemplo. Isso quer dizer que a projeção de pagamento daquela ação é menor do que a taxa promete te pagar. Então não faz sentido. Logo, se o dividend yield estiver mais alto do que a Selic, isso quer dizer que a ação promete, entre aspas, que vai te pagar mais do que a taxa. O que acontece, se promete, entre aspas, é porque o dividend yield ele representa uma rentabilidade passada, o que não garante uma rentabilidade futura. Porém, é bom para você ter uma ideia de quanto aquela empresa vai te pagar mais ou menos por ação. A terceira coisa é observar os setores mais sensíveis a essa mudança dos juros. Uma vez que os juros possuem uma correlação com a bolsa de valores, você precisa identificar quais são os ativos que têm correlação positiva, ou seja, que sofrem mais com as oscilações da taxa de juros. Nós temos aí principalmente o varejo, que tem ligação direta com o consumo da população. Nós temos áreas como a construção civil e também os fundos imobiliários. Esses ativos que eu dei de exemplo costumam reagir mais às mudanças da taxa de juros. Então você consegue ter um entendimento melhor do macro, da macroeconomia
sobre os ativos da bolsa e também sabe aonde procurar as oportunidades certas. É importante evitar cair em alguns erros também que muitos investidores caem. Alguns investidores acreditam que a taxa Selic, quando cai, automaticamente aumenta a bolsa. Na realidade, isso não acontece na prática. O que acontece na prática é que o mercado antecipa os movimentos da Selic, porque, claro, os economistas estão sempre divulgando projeções e está todo mundo atento. Então, a ideia, o que acontece mesmo na prática, é que a bolsa costuma subir um pouco antes dessa queda da Selic. Então é preciso estar sempre atento, sempre ouvindo notícias, sempre buscando informações para você entender quando que vai acontecer esse movimento da Selic. Um outro erro é ignorar o contexto global, uma vez que uma Selic baixa pode perder força se os juros lá fora estiverem subindo. Porque, claro, o investidor vai preferir investir em dólar. Então a ideia é que você olhe sempre um contexto total, inflação, política monetária, contexto global, para que você consiga encontrar as melhores oportunidades. A grande lição desse vídeo, então, é entender que a taxa Selic não é somente um número definido pelo Copom, o Comitê de Políticas Monetárias, mas sim um indicador que baliza a economia e também tem forte influência no mercado de capitais. Quando você entende isso, para de se assustar com manchetes de jornais e passa a ter uma compreensão maior do que é a economia. Investir bem não é tentar adivinhar o futuro, mas sim entender todo o contexto dos investimentos e adaptar as suas estratégias a isso. Comenta aqui embaixo então se você já sabia disso, se você sabia que a Selic ela interfere na bolsa de valores e como que tá a sua estratégia em relação a isso. Eu espero que esse vídeo tenha agregado na sua vida, assim como foi um prazer para mim fazê-lo. Um grande abraço e até a próxima.